Jamais pleitei com alguém sem razão, senão nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Amém. Amém. Estamos hoje num dia comemorativo do jovem presbiteriano. Queria pedir ao nosso presidente da mocidade que orasse ao nosso Deus nesse momento, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija as nossas classes, os nossos professores, que haja entendimento da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pelo dia do Senhor, porque o Senhor nos guardou e nos protegeu e nos trouxe, ó Pai, até a Tua casa. Pedimos, ó Pai, por este momento que estaremos aqui reunidos, que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando os professores, capacitando, Senhor, cada um deles, para que possam, Pai, trazer aos nossos corações, Senhor, às nossas mentes, a Tua palavra nesta manhã. E que nós, ó Pai, como alunos, possamos estar com o Teu Espírito Santo, ó Pai, abrindo os nossos corações, para entendermos, ó Pai, não somente entender, ó Pai, mas também, ó Pai, que estejamos lembrando das Tuas palavras nos nossos dias e nas nossas decisões, ações, ó Pai, no nosso viver. Senhor Deus, nós também te agradecemos, ó Pai, especialmente hoje pela vida dos jovens, ó Pai, presbiterianos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado este trabalho dentro, ó Pai, da Tua casa. O Senhor tem abençoado, ó Pai, tem levantado pessoas, ó Pai, para estarem, Senhor, à frente, ó Pai, deste trabalho, fazendo projetos de missões, fazendo encontros, ó Pai, fazendo os devocionais, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sendo conosco. Sabemos, ó Pai, que o mundo jaz no maligno, ó Pai, mas que em Ti temos força para continuar, ó Pai, que em Ti temos o sustento, ó Pai, de cada dia, e que em Ti, ó Pai, está a nossa esperança. Esteja, Senhor, abençoando a vida dos jovens, ó Pai, e que sejamos como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, vasos, ó Pai, nas Tuas mãos, e que cada dia possamos estar sendo verdadeiras testemunhas, ó Pai, do Teu amor e do Teu Evangelho. Senhor Deus, é esta oração que nós fazemos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Chamar um jovem aqui, chamar o nosso irmão Samuel, vem até aqui à frente. Samuel vai fazer a leitura sequencial que estamos fazendo no livro de Jeremias, capítulo 33. Ele vai ler dos versículos de 1 a 9, vamos acompanhar a leitura que o irmão vai fazer. Jeremias 33, de 1 a 9. Jeremias 33, do 1 ao 9. Promessas de paz e prosperidade. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invocar-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e o meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e a sararei.
e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. Obrigado, Samuel. Quero convidar mais uma vez a igreja, a que fiquem em pé, os que podem, para cantarmos um hino, esse hino dos nossos jovens. Todos são jovens, um há mais tempo, né? Feito eu, sou jovem há mais tempo, mas todos jovens. Vamos cantar enquanto você que veio preparado pode trazer seus dízimos e ofertas aqui, que possamos participar desse momento. Somos jovens do mundo velho, a pregar vivos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer a nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao mundo que a solução está na cruz. Amém. Oremos. Santo Deus, Pai de misericórdia, te somos gratos, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de devolver, Senhor, a Ti dízimos e ofertas, Senhor. Te somos gratos, Pai, porque Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós, Senhor. E nesse momento, Pai, te rogamos por sabedoria na administração desses recursos, Senhor. Ser com os nossos irmãos, Senhor, presbíteros, o conselho da Tua igreja,
o tesoureiro também, Senhor, dá, Senhor, de que eles possam caminhar, Senhor, junto contigo, Senhor, e atuar, Senhor, para a expansão do teu reino, Senhor. Cuida de nós, Senhor, no sentido de que possamos devolver com fidelidade dízimos e ofertas, Senhor, a Ti. Que esses recursos, Pai, sejam bem administrados, Senhor. Que os projetos, Senhor, que essa igreja vem tocando, Senhor, possam estar, Senhor, diante de Ti e com a Tua boa mão, Senhor, a conduzir todas as coisas, Senhor. Cuida de nós, Pai, nos fortalece, Senhor, e fala conosco nessa manhã. É a oração que fazemos, gratos por tudo, no nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Amém. Bom dia a todos. Nós vamos para a nossa palavra pastoral. Está lá em João 2, 18 e 19. Vamos juntos? O culto e a cruz. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias... Acho que ele ficou... ficou repetido, mas o 18 é assim. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Nós vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã a entender a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a praticar a Tua palavra, que o Senhor aplica em nosso coração. E nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor não abrir os nossos olhos, se o Senhor não colocar, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração, certamente nós falharemos, nós nos desviaremos facilmente dos Teus caminhos. Por isso pedimos, porque dependemos de Ti, temos esta consciência. Pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Jesus, irmãos, era tido por louco muitas vezes. E pense na cena de alguém com um azorrague de cordas e expulsando os animais, derrubando mesas. Mas, ao mesmo tempo, havia naqueles judeus ali que criticavam a Cristo um senso de respeito. Porque eles não foram lá e, olha, vamos apedrejar agora esse louco que está fazendo tudo isso. Certamente havia o senso de culpa também, de saber realmente tem algo de errado no que estamos fazendo. Havia certamente algum tipo de reconhecimento, apesar de não estarem gostando, e um senso de que quem está fazendo isso está demonstrando alguma autoridade. Mas, mesmo com esse pequeno senso, havia sim uma rejeição e uma sensação de quem é este para fazer estas coisas? Eu quero um sinal a mais. Isso somente essa justiça que Cristo estava fazendo, esse zelo pelo culto, não era suficiente. E aí nós temos visto há algumas semanas versículos que circundam esse texto e que mostram o zelo de Cristo cumprindo as profecias e o sinal que eles pedem da parte de Cristo para atestar esta autoridade que ele tinha para purificar o templo. E Cristo dá um sinal, que é o sinal da cruz, assim como ele faz em outros textos, como vimos no último sermão, por exemplo. Que sinal tu nos mostras? E Jesus fala, olha, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aqui o sinal que Cristo dá é ligado ao templo. E aí Cristo dá como que uma ordem: destruam este templo e em 3 dias eu reconstruo. Cristo estava falando do templo do seu corpo, apontando mais uma vez para a cruz como sinal. E onde é que eles estavam? Estavam no lugar em que o culto era oferecido ao Senhor. O templo era não somente uma construção para uma reunião religiosa, mas o
templo apontava diretamente para a própria pessoa de Cristo, para ele que seria a habitação de Deus no meio do seu povo. E quando ele aponta para dizer, o seu corpo é o templo, ele está automaticamente falando do que se fazia no templo. Sacrifícios, morte de animais. O culto só era aceito com morte, derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E aí você vai começar a perceber que há este entrelaçamento entre culto e cruz. O culto e a cruz estão intimamente ligados. Por quê? Porque em toda a história, o culto era feito com sacrifícios e Cristo fala, agora resta mais um sacrifício. O último sinal que vocês precisam é a própria cruz. A cruz, irmãos, ela lembra da nossa indignidade, da nossa malignidade por natureza. A Bíblia fala que éramos por natureza filhos de quem? Filhos da ira. A cruz aponta também para o perdão de Deus. O perdão de Deus para pecadores como você e eu foi custoso. Foi o sangue do seu filho que foi derramado. A cruz aponta também para a renúncia. Cristo diz assim, aqueles que querem seguir após mim, negue-se a si mesmo, faça o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Saia do seu comodismo. E aí, eu pensando sobre isso, fiquei meditando no seguinte aspecto. Como a pandemia mexeu com o senso de culto a Deus. Porque ficou cômodo cultuar ao Senhor, se é que nós podemos chamar de culto, sentado em casa assistindo uma transmissão. É contrário ao que as Escrituras mostram da centralidade que o culto tinha na vida de Israel. Isso antes, no templo. As pessoas saíam das suas cidades, a não ser que estivesse doente, imobilizado na sua cidade. Eles não poderiam subir até Jerusalém, mas eles diziam, eu vou adorar o Deus que redimiu Israel. Chegavam lá, faziam seus sacrifícios. E aí chega Cristo, aponta para aqueles homens mostrando, vai haver um último sacrifício. E aí nós não queremos o sacrifício de levantar da nossa cadeira e ir para a igreja. Junto com o povo da aliança, celebrar que a cruz nos deu perdão, que Cristo nos garante verdadeira alegria, salvação. O comodismo de chegar a hora que eu quero. Eu vou para a igreja, não, vai começar agora, qualquer hora eu chego. Tá bom, eu vou pegar pelo menos a mensagem. Irmãos, Cristo derramou seu sangue e eu estou aqui querendo fazer do jeito... É óbvio que existem imprevistos, existem detalhes que são justificáveis e nós entendemos. Comodismo de escolher o pregador. Não, hoje eu não vou, eu vou para outro lugar. Hoje eu vou assistir de casa, porque, você viu? Vai ter um congresso ali online, eu vou... Irmãos, isso é não entender o que é o culto a Deus. É você pensar que Deus não tem capacidade de falar o seu coração por um pregador A ou por um pregador B. E eu não estou falando de pregadores infiéis, porque estes, de fato, você deve fugir. Sai fora, vai para outro lugar. Mas pregadores que pregam a palavra de Deus com fidelidade, eu vou escolher o pregador, self-service. Irmãos, o culto é algo mais profundo. O culto tem ligação com a cruz, com o Deus que resolveu fazer-se carne e alimentar a sua igreja por meio da sua palavra. Não mais com sacrifício. Você nem precisa trazer mais o seu bezerro, sua pombinha, para na hora você colocar a mão na cabeça do animal e o sacerdote empurrar o punhal ali na sua frente e você sentir a dor daquele seu animal que você criou com todo carinho, já na idade reprodutiva, lucro e apreço que você tem por ele. Não, Cristo já sofreu isso. E eu não quero nada. É o culto, é uma reunião, é uma palestra. Não, irmãos, é o culto ao Deus vivo.
Irmãos, nós precisamos rever a nossa visão sobre o que é o culto. Culto é algo mais sério, mais profundo, porque o culto tem ligação com o Filho que se fez carne. João fala assim, tabernaculou, habitou entre nós, deu a sua vida, seu corpo foi ferido, derramou seu sangue para que você cultuasse a Ele, como diz Simeão, para que o adorássemos sem temor. Você pode se aproximar por meio de Cristo. Ame o culto ao Senhor. Tenha apreço pela adoração ao Deus vivo, porque o culto tem ligação com a cruz que nos perdoou, que nos salvou, a cruz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ler só o versículo 19 que está aí embaixo. O culto e a cruz. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Que Deus nos abençoe. Eu estou vendo agora que já foi corrigido, não é? Tá, ok, então vamos lá, vamos ler tudo de novo. O culto e a cruz. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. João 2, 18 e 19. Que Deus nos abençoe, irmãos. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez hoje pela manhã aqui na nossa escola bíblica. Eu não estou identificando. Se você é membro da igreja e tem alguém aí que você não viu aqui ainda, me sinaliza aí. Tem não, né? Tá. Aos demais que têm vindo outras vezes e ainda não são membros, sejam bem-vindos aqui em nossa igreja. Que Deus os abençoe aqui no nosso convívio enquanto estiverem aqui com a gente. Temos aniversariantes essa semana. No dia 18, que é hoje, tem o Guilherme Puscas, o Gui, nosso professor do departamento infantil, tão querido. Está ali, pode vir, Gui. No dia 20 tem a Bia. Olha aí, que legal. Já está fazendo 5 anos, uma mão cheia. No dia 23, a Liane, a irmã Liane, não sei se ela está por aí. No dia 24, o Joshua. E no dia 24 também a Luma. Joshua, filho da Bela, que vai ter o irmãozinho, né? E dia 24, a Luma, neta da vovó Proserpina. Eles também não estão aqui. Mas nós vamos orar pela Bia e pelo Guilherme. Agradecer a Deus pela vida desses 2 queridos aqui para a nossa igreja. Bia, fica ali perto do tio Gui, ó. Isso. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos pelo dia, Senhor, que tu nos dás de estarmos aqui na tua casa para nos alegrarmos uns com os outros, pela salvação em Cristo e que nos permite essa comunhão, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tu tens concedido a nós, ó Deus, mesmo quando não merecemos. E uma delas, Senhor, é completarmos mais um ano de vida, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que faz aniversário essa semana. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso e nos permite, durante o ano em que vivemos, ó Deus, termos bênçãos, alegrias, ó Deus, e termos a Ti como companheiro, Senhor, para lutarmos contra os problemas que surgem, os desafios da vida. Ao crente, Senhor, Tu permites a presença do Teu Santo Espírito para que lute contra o pecado também. E quantas vitórias, ó Deus, Tu tens nos dado, e nós somos gratos a Ti por isso. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Guilherme. Abençoa, Senhor, o Teu servo no seu lar. Abençoa no seu trabalho, na educação do Arthur, do bebezinho que vem aí. Ó, Senhor, que o Senhor o faça sábio, grato e alerta, Senhor, ao que Tu tens para a vida dele, Senhor, a Tua vontade para ele. Muito obrigado pela presença do Guilherme com a gente no departamento infantil.
Continua capacitando o teu servo, Senhor. Nós te pedimos. Muito obrigado também pela vida da Bia. Muito obrigado, Senhor, pela menina alegre que ela é, pela alegria que ela tem de estar aqui na tua casa, pelos pais dela, Senhor, que tem trazido para que ela escute a tua palavra aqui junto com os seus amigos. Ó Deus, nós te pedimos que tu guardes o coração dela e que, no devido tempo, ela venha professar a ti como o único salvador da vida dela, Senhor. Ó Deus, que a sua vida seja para glorificar e honrar o teu nome. Esse é o nosso pedido, Senhor. Dá a ela saúde, Senhor. Dá a ela graça para viver os seus dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cadê ela? Bia? Vem cá, Bia. Vem cá te dar um abraço. Dá um abraço de Gui pra gente. Que é isso. Vou passar a palavra para os avisos. Irmãos, passando rapidinho para dar um aviso surpresa. E a gente não vai parar, eu não vou parar tão cedo, vou ter que botar outras pessoas, porque a minha figura já está saturada. Mas brincadeira, é um bom motivo, nós nos alegramos de estar aqui mais uma vez. E é um último lembrete, o chá do Eliseu vai ser hoje à noite, depois do culto. Então vamos lembrar de trazer as fraldas de tamanho M e G, certo? Bom dia do Senhor para todos. Bom dia, irmãos. Teremos uma programação aí da SAF. Muito bem. Reunião departamental às 17 horas aqui na IP Cambeba, no próximo sábado. Tema Vivendo o Novo Tempo, por Daiane Bernardes, a nossa psicóloga. Vamos ver o que essa jovem tem a nos dizer da parte do Senhor. Que tempo é esse, né? Que a gente vive com tantas novidades. Que saibamos viver glorificando o Senhor em meio a esse tempo, certo? E não esquecer também que na sexta-feira vamos ter oficina de crochê. Quem quiser participar, dá um toquezinho aí para a Samara, viu? Bom dia, irmãos. Um aviso para o MP agora. Próximo sábado, às 16h30, na casa da Sara Sucupira, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre lar cristão. Então, nós encerramos no início desse ano uma série de estudos sobre evangelismos e demos uma nova etapa agora, chamado lar cristão. Já tivemos o primeiro com o reverendo Amadeu, estudo mais panorâmico, e a partir de agora a gente vai começar entrando em alguns temas. Então, toda a UMP está convidada, próximo sábado, às 16h30. Qualquer questão com carona, ou enfim, podem conversar com a diretoria. E também, agora falando sobre o Dia do Jovem Presbiteriano, a UMP quer dar parabéns aos jovens dessa igreja. Vocês são pessoas especiais, são pessoas que têm se mostrado sempre à frente, sempre dispostos a estar ajudando a igreja. São parte fundamental. Uma pequena curiosidade, o Dia do Jovem Presbiteriano, ele nasceu em 1944, por conta do Jornal da Mocidade. Então, naquela época, era publicado o Jornal da Mocidade, e aí a secretária nacional, pensando em alguma data para o Dia do Jovem Presbiteriano, resolveu colocar o terceiro domingo de maio, por conta da data de nascimento desse jornal. Meus irmãos, muito além do que ser só um dia para a gente se lembrar, é um dia para a igreja estar orando também. A juventude cristã hoje, cada dia mais, precisa das orações, carecem das orações. É o jovem que está saindo da faculdade, é o jovem que está entrando no mercado de trabalho, é o jovem que está construindo uma família. Então, a gente pede aos irmãos que estejam lembrando da UMP nas suas orações, dos jovens dessa igreja, dos jovens das federações, das sinodais e também do trabalho da Nacional, que tem trabalhos de missões, tem trabalhos de encontro, fazem projetos de devocional e estão ajudando cada vez mais a nossa IPB. Amém?
Também fica um convite para os jovens dessa igreja, dos 18 aos 35, se vocês querem fazer parte da UMP, querem participar conosco das nossas programações, nos procurem. Me procure o Rian, a Sara, a Kemi, o João, que são as pessoas da diretoria, ou o nosso próprio conselheiro, o presbítero Fernando, e deem o nome, serão sempre muito bem-vindos. É isso. Bom dia, irmãos. Passando aqui para dar um aviso em nome da UPA. Nós ontem nos reunimos para mais um estudo bíblico no livro do profeta menor Naum, lá no condomínio Terra Brasílis. Então foi uma tarde muito boa, que além de nós estudarmos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós também participamos de uma gincana bíblica, feita pelos nossos conselheiros, e foi uma tarde muito abençoada por Deus. Então, como a Adonias falou, além de vocês estarem orando pelos jovens, também peço que estejam orando pelos nossos adolescentes, para que nós possamos cada dia mais crescer na fé, na sabedoria de Cristo. E aquele adolescente que gostaria de participar das nossas programações, podem falar com o presbítero Edson ou algum membro da nossa diretoria. Tem algum vídeo? Vou passar aqui o vídeo da nossa programação de ontem. Estudo Bíblico em Naum. Então esse é o vídeo, irmãos. Continue orando pelos nossos adolescentes. Bom dia, meus irmãos. Sobre o catecúmenos, dia 31, último sábado deste mês, nós daremos início à nossa classe de catecúmenos. Aqueles que não deram nome ainda, procurem a nossa irmã Raquel ou Daiane, para dar o seu nome para você iniciar a nossa classe de catecúmenos. Nós adotamos o livro Caminhando com Cristo, né? Caminhando com Cristo, do reverendo Ageu. Chegaram já essa semana os livros, então cada catecúmeno vai receber um livro para que acompanhe o conteúdo e a classe é com vistas a novos membros. Outro aviso, rapidamente, eu queria chamar a Bia de novo aqui. A Bia completou os 10 sermões já há um tempo, e aí, para quem não sabe, volta aqui, Bia. Deus abençoe, viu? Fica aqui, vem cá aqui, para a foto aqui. Aqui, ó, de lá. Lá, sorriso. Pode ir, pode ir. Ela completou os sermões anotando no caderninho. Então, Deus seja louvado. Nossas crianças têm aprendido. Nós estamos na fase de produção do novo caderno ainda. Aí nós pedimos um pouquinho de paciência dos pais e do prêmio também para quem completou o caderno inteiro. Não esquecemos não, viu? Hoje é dia do jovem presbiteriano. Eu vou ler apenas um versículo bastante conhecido, Eclesiastes 12:1. Se você souber de cor, você pode continuar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus anos
nos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, 1. Jovem, você tem, de fato, muita coisa para você pensar e lembrar. Eu gosto desse verbo lembrar, e hoje à noite no sermão nós vamos enfatizar um pouquinho sobre esse mesmo verbo. E nós naturalmente queremos nos lembrar das nossas correrias, concurso, trabalho, família, coisas naturais e que são listas para que você pense. E quando você vê esse verbo nas Escrituras, por exemplo, dentro dos 10 mandamentos, lembra-te do dia do Senhor, são normalmente coisas que somos propensas a esquecer. As coisas naturais do dia a dia fazem você perder de vista aquilo que deveria ser central. Então, não perca de vista que você tem um Criador a quem você presta contas, a quem você adora, a quem você deve a sua dedicação, e que até essas coisas naturais que você lembra deveriam focar no serviço dele. Não estou falando de igreja propriamente dita, de sociedade interna. Eu estou falando de lembra-te do teu Criador, de viver para a glória dele. Tudo o que você faz, coloque o Senhor como o centro daquilo que você trabalha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou chamar a Eucilane. Antes, vai ter uma lembrancinha para cada jovem. O jovem é até 35, não é? Não é 35 que fez 35. Até... Como? Quem está na relação da UMP. Aqui já vai o chamado de Adonias. Você não está na relação da UMP, procure a diretoria. Então, se você tem até 35 e não recebeu o livro, saiba, porque você não está participando dos trabalhos da UMP. Então, eu queria chamar a Eucilane, porque também tem uma palavra da SAF, não é, Eucilane, para os jovens. Pois é, né? Hoje é o dia do jovem presbiteriano e nós, da SAF, como mães de oração, nos levantamos a orar pelos nossos jovens, né? Isso é muito importante, porque os nossos jovens, eles são filhos da aliança, eles só estão aqui porque o Senhor Deus os sustenta. E esse mesmo Deus é que levanta pessoas e pessoas, mães de oração, a orar por eles. Nós oramos não só pelos filhos biológicos, nós oramos pelos filhos do coração. Aqueles que é o Senhor que aponta o dedinho. Às vezes a gente está quieta e vem a lembrança, sem saber o porquê mesmo, mas a lembrança da necessidade de orar por eles. Aquilo que passam na intimidade, só o Senhor Deus conhece. Mas é esse Deus mesmo que nós confiamos e trata cada um na sua intimidade. Então, ao final da EBD, não agora, cada mãe de oração vai revelar o seu filho que orou por ele, que o colocou nesses dias no lugar certo, aos pés da cruz. E que a gente continue a orar por esses e por quem o Senhor nos lembrar, porque a necessidade ela é viva e ela é constante. Mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Parabéns aos nossos jovens presbiterianos. As mães de oração, continuem orando como o Senhor lhe chamar. Se for de joelho, permaneça de joelho. Se doer o joelho, bota o travesseirinho. Se o travesseiro não resolver, ore sentada. Se não der, está cansada, ande, caminhe, ore fazendo aquilo que o Senhor te deu como responsabilidade. Ore dirigindo por onde passar, mas na dependência do Senhor. Nunca fuja disso. Nós vamos orar pelos jovens. Curva sua fronte, vamos orar. Pai querido e amado, nós te rendemos graças porque o Senhor é um Deus tão bondoso. E mesmo nesta época em que muitos escolhem os prazeres transitórios do pecado, a vida longe do Senhor,
o Senhor bondosamente resgata jovens cheios de vigor para amarem ao Senhor acima de todas as coisas, para trabalharem para o Senhor onde o Senhor os coloca. E nós pedimos que o Senhor continue sustentando os jovens da nossa igreja. Pedimos, Pai, a Tua misericórdia sobre aqueles que estão em nosso meio, mas estão com o coração distante, estão frios. Misericórdia sobre aqueles que já se afastaram do Senhor. Ó Deus, e pedimos que o Senhor misericordiosamente traga-os de volta, resgate-os, que o Senhor desperte o coração de cada um deles. Em tempo suplicamos que aqueles que estão firmes, que o Senhor não permita, Pai, que eles se desviem dos teus caminhos, mas que eles aproveitem a sua juventude, lembrando sempre do Senhor em tudo o que eles fazem. Põe tua boa mão, Pai, sobre cada um deles aqui. Pedimos tua bênção sobre os trabalhos, tua bênção sobre a liderança, sobre o conselheiro. Põe tua boa mão, Pai, sobre tudo o que é feito aqui, porque pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os livros, eles vão ficar aqui. A gente estava pensando na logística de como entregar aos jovens. Eles vão ficar aqui, e nesse intervalo que teremos já, você pode vir aqui e aí você vai pegar o seu livro, tá bom? E aí a questão é a seguinte: você só vai pegar se você garantir que vai ler. Se for fino ou mais largo um pouquinho, você vai ter que prometer que vai ler esse livro. Não despreze, é um presente com muito carinho que a Escola Dominical está dando para você, jovem. Então, gaste tempo aprendendo mais as Escrituras, tá bom? Nós queremos chamar as crianças aqui à frente. Os futuros jovens, né? Eu vou pedir ao presbítero Edson que ore pelas crianças. Não, agora na hora da oração o vovô vai orar com ele aqui, viu? Obrigado. As crianças estão acomodadinhas já, para a gente orar. Isto, faltam só ali, já está arrumando. Joia. Deixa eu pegar o microfone. Pois bem, irmãos queridos, vamos orar. Orar por essas preciosidades que Deus nos deu, que Deus deu aos pais e às mães, e que Deus deu à igreja também. Essa bênção maravilhosa de ter um departamento infantil tão grande e tão rico assim. Que o Senhor trabalhe o coraçãozinho deles. Vamos orar. Bondoso Senhor, o Senhor é tão bom, tão grande, maravilhoso, Senhor, e olha para nós pecadores, Senhor Deus, e nos dá ainda bênçãos como filhos do coração, como filhos da igreja, essas crianças, Senhor Deus, tão lindas que são. Ó Deus, nós queremos orar por elas. E o nosso pedido é que o Senhor as abençoe, lhes dê saúde, Senhor Deus, lhes dê um lar rico na Tua palavra para crescerem, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe a vida delas e as prepare para uma vida adulta, Senhor, e sobretudo, especialmente, cuida do coraçãozinho delas, Senhor, por favor. Senhor, protege-os desse mundo tão mau, do maligno, terrível, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, e delas mesmas, ó Pai. E Senhor, ó Deus querido, como o jovem orou, ó Deus, que o coraçãozinho delas seja do Senhor desde agora, Pai. Nós te pedimos. Abençoa os pais representados por essas crianças, Senhor. Cada lar, cada família, o Senhor conhece cada lar.
Visita-os em nome de Jesus e dispensa do teu favor, da tua graça, para que o lar cresça no conhecimento e na presença do Senhor. Nós te agradecemos assim, te pedimos pela aula de hoje do Departamento Infantil, abençoa os professores, em nome de Jesus. Amém. 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 Enquanto as crianças saem, presbítero Fernando, você vai dar uma palavrinha? Só soltar o vídeo, né? Pronto. Então, os irmãos vão acompanhar aqui um vídeo um tanto curto sobre a obra. O presbítero Fernando gravou um vídeo explicando sobre toda a questão da obra lá do nosso novo templo. Então, assista com atenção. Está saindo o vídeo, viu, irmãos? Enquanto isso, você lembre-se de orar pela obra, viu? Para que Deus continue abençoando. Os irmãos podem estar perguntando se a previsão, quando é que vamos entrar no novo templo? Então, nós não temos data de entrada, mas nós temos de acordo com o andamento da obra, olhando para a obra, a ideia é que no próximo mês ou no iniciozinho de julho a gente já entre, entendeu? Então, os irmãos vão ver o vídeo como está. E aí nós vamos ter essa... O presbitério disse que o vídeo pode não estar dando certo, mas a obra está, viu? Pronto, agora vai. Sábado agora, dia 17, a obra completa 1 ano. Ela começou com a limpeza do terreno e a preparação do material. Essa obra vem se desenrolando durante esse período todo com um projeto, eu diria, bastante arrojado para o tipo de projeto que se faz hoje. Então, por exemplo,
ter essa grande área de convivência para que possamos ou aguardar antes de cada trabalho ou mesmo nas saídas dos nossos cafés, aquilo que sempre temos durante cada domingo, né? E vamos à igreja. Nas programações também, essa é uma área ampla que dá para a gente aproveitar bem o espaço, pensando que nós temos uma área aqui que é a de convivência e uma área que é só a parte de banheiro. Nós temos 4 banheiros, eu queria mostrar para vocês. Uma bateria de banheiro masculina está sendo feita aqui, mais ao fundo uma bateria de banheiro feminino. Depois o banheiro família, e a família inteira pode entrar no banheiro. E isso é muito comum na nossa igreja, os pais levam os filhos para tomar banho, para limpar e etc. Eles já saem daqui prontinhos. E um banheiro exclusivo para deficientes. Então, com isso, a gente resolve nessa área aqui toda a parte de banheiros. Indo um pouquinho para cá, nós vamos encontrar uma grande área de convivência, a partir da saída lateral que temos na igreja, uma grande área de convivência. Essa área de convivência tem a cozinha, que nós estamos acostumados a tomar o nosso cafezinho, e aqui serão espalhadas algumas mesas, cadeiras, para que ao final de cada programação nós possamos aproveitar o tempo que temos aqui e conversa que fazemos sempre naturalmente na nossa igreja. Também, todo o culto lá ele vai ser projetado aqui em algumas ocasiões em que não suporte a quantidade de gente dentro do templo. Aqui atrás, a gente tem uma quadra, ela não é uma quadra oficial, mas é bem maior do que a quadra que temos atualmente. Dá pra gente brincar bastante aqui, a meninada vai gostar muito, também com uma bateria de banheiros, tanto masculino quanto feminino, que vai atender exclusivamente as quadras. Aqui dentro a gente tem a nave central. Então, é interessante você olhar, você ver os contêineres que elas foram formados, você já consegue ver uma parte ou outra dos contêineres, porque todos eles vão subir na hora que todo o revestimento estiver pronto. Esse momento é o momento do revestimento acústico, todo o revestimento acústico está sendo colocado. A gente já tem mais de 3 dias de revestimento acústico, então você vai olhar aqui dentro e não vai ver mais nada. A parte de poltronas também, elas já chegaram, e assim que essa parte do revestimento estiver pronta, entra toda a parte de poltrona. Contagem regressiva, com a graça de Deus. Irmãos, nosso tempo está bem avançado, já são 11 horas. Nós vamos dar apenas 5 minutinhos para você rapidamente beber água, ir ao banheiro e volte, para a gente não se delongar demais, tá bom? E os jovens que já quiserem pegar o seu livro aqui, já podem vir à frente.
Nando Lima. É muito parecido com o Zutofi também, ele coloca os mapas aqui. Já leu o Zutofi? Não, não falei não, mas eu sei como é. Eu escolhi em casa. Ele foi mal, viu? Eu não tinha lido a palavra coisa tranquila. Pior que já ainda tinha me avisado, mas não. Tranquilo, tranquilo. Irmãos, vamos nos achegando para a gente iniciar. Ô, Nando, põe o slide, por favor. Evangelização. Testei aqui agora. Olha, ó. Irmãos, vamos abrir as Escrituras no Salmo 11. Salmo 11. Eu vou ler todo o Salmo, mas o versículo que usamos como pontapé inicial é o versículo 3. Esse estudo é baseado no último capítulo do livro Tempos Pós-Modernos, do Gene Vade. Não é a exposição do capítulo, mas são ideias retiradas deste capítulo, deste livro que eu mencionei. Salmo 11, ao mestre canto, Salmo de Davi, diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Pois eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos
As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala ao coração. E nesta manhã nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, o nosso tempo. E entendendo o nosso tempo, olhar para a tua palavra e tê-la como lente para que possamos fazer a tua vontade, possamos proclamar o teu nome em um mundo tão difícil. Nós pedimos assim, nos ajude, Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós propomos hoje o tema Desafios da Evangelização no Mundo Contemporâneo. Essa imagem aí de colunas destruídas, a ideia é baseada nesse salmo, versículo 3. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Eu vou fazer uma pequena introdução, levantar algumas perguntas que mais abaixo nós vamos responder. Então, depois passar um pouco da história da redenção, sobre essa questão de fundamentos destruídos. Falar um pouco sobre a mente contemporânea. Depois, resultados de um mundo em confusão. E aí vem respostas a essas perguntas que nós vamos levantar a respeito do crente se portar diante da evangelização em nosso tempo. E depois eu coloco aqui estudos de caso, são algumas aplicações bem diretas a respeito da evangelização direta em alguns contextos. Eu vou dar um exemplo. Como uma esposa evangeliza um marido descrente? Como pais lidam com filhos desviados? Ou questões assim. Eu programei para, em uma aula, a gente fazer, mas olhando o nosso horário 11h10, eu desconfio que a gente não vai conseguir terminar em uma aula, tá bom? Por causa da questão do que nós tivemos aqui, né? Iniciando, o Salmo diz, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Alguém já viu essa construção aí? O pessoal da Bahia aí sabe, é lá em Salvador. É a Casa do Comércio, lá em Salvador. É uma construção, de fato, bem diferente das construções convencionais. Vocês vão entender porque essa imagem está aí. O nosso tempo, naturalmente, é de quebra de padrões. Você vai perceber o quanto os padrões bíblicos eles são atacados em todas as áreas. Ou não só os padrões bíblicos. Aquilo que é padrão é atacado. Aquilo que é sistemático é atacado. Aquilo que é tradicional, histórico, mesmo que seja errado mesmo, ele é atacado não porque está errado, mas porque é fundamento, porque é histórico, porque é antigo, vira antiquado. Há esse ataque. E esse ataque adentra, por exemplo, no culto. Igrejas que têm um culto totalmente bagunçado, e nós vamos talvez mencionar um pouquinho sobre isso. A forma com que você cria os filhos, vocês devem ter visto aí um vídeo de uma reportagem em que as crianças de uma escola foram colocadas de castigo pelo professor de educação física porque esqueceram de fazer a tarefa, e o castigo era dar 10 voltas na quadra ou fazer algumas flexões. E aí tinha criança chorando, pais revoltados, mídia revoltada. E aí eu só me recordando de um professor, o pessoal aqui tem pelo menos mais duas pessoas aqui da minha cidade, certamente ouviram falar do professor Stefânio. Um professor de educação física que fazia a coisa com excelência mesmo. Ele era educação física? Educação física. E o pessoal morria de medo porque às vezes passava em matemática e reprovava em educação física. Verdade isso. Reprovava em educação física. E aí você olha, qualquer processo tradicional é contrariado pelo nosso tempo.
Nosso tempo não consegue pensar algo como fundamental, algo duradouro. Padrões que, na verdade, vejam, a falta de padrão é um padrão. O pensamento pós-moderno de não ter padrão, isso é um padrão automaticamente. Ele é um padrão. É o padrão de não ter padrões. Mas mesmo assim você vai encontrar não só o fato de não ter padrões, mas você vai encontrar pistas, linhas que podem ser usadas como ponto de contato para o pensamento do nosso tempo na hora de abordar alguém para falar do Evangelho. Como, então, proclamar o Evangelho? Veja um aspecto sobre essas questões de padrões, é que como é que eu vou confrontar, por exemplo, um mundo que não aceita padrões morais? Como é que eu vou confrontar a moralidade dele? Como é que eu vou falar assim, olha, você precisa de salvação, você é pecador. Não, eu não sou pecador. A pessoa não se acha pecadora, ela nem acha que existe pecado. Não, não existe nada, o que importa é você ser feliz, o que importa é isso, e aí você vai ter esse tipo de problema, certo? O que Paulo vai mostrar é que nós não podemos perder de vista que Cristo é a pedra. Cristo é o fundamento. E se a gente perder de vista isso, nós não vamos conseguir nada além do que confrontar moralmente as pessoas com um padrão moral que eu aprendi. É algo vazio e que não transforma a alma. Na história da redenção, você vai perceber que quando eu menciono a história da redenção, eu falo de Gênesis até a obra consumada de Cristo e o início da igreja na era cristã. Não é o início da igreja. A igreja começa quando você tem um povo ou uma família que começa a adorar o nome do Senhor, e aí eu digo Adão e Eva. Você tem tentativas de fazer com que o povo, ou tentativas de destruir os fundamentos de um povo. Como é que o povo chega no Egito? É uma pergunta. Como é que o povo de Deus chegou no Egito? Por meio de quem? Foi por onde? José. José vai primeiro como escravo, depois vai os seus irmãos, e ali eles fazem morada após a morte de Jacó. Aliás, Jacó vem com seus irmãos e tudo, e eles fazem morada, fazem família, crescem ali. E os fundamentos de esperança, onde é que ficam? Você deve se recordar que quando Jacó morreu,
Jacó falou: olha, o Senhor vos visitará. Agora me bateu a dúvida se foi Jacó ou foi José que na morte falou: o Senhor vos visitará. Foi José, não foi? O Senhor vos visitará. Está dizendo assim: olha, não percam a esperança do descendente da serpente, porque ele vai vir para esmagar a cabeça da serpente. Vai acontecer a redenção. Então percebam que ali está um povo pequeno até aquele momento, um povo que aguardava a redenção, estava cheio das promessas de Deus, de restauração, e ali agora eles vão passar 400 anos sendo escravizados e sendo impelidos a esquecerem os fundamentos da fé. 400 anos sendo impelidos a esquecerem esses fundamentos. Você vai ter também, quando o povo adentra na terra prometida, Deus alerta várias vezes ao povo: olha, não se misturem com esses povos, não deem suas filhas a esses povos. Por quê? Pergunta para vocês. Por quê? Como? E aconteceu o que com os deuses deles? Contaminação. De quê? Como? Eles iam se misturar e o que ia acontecer? Iam passar a servir os deuses deles. Os fundamentos iam ser trocados. Vocês vão parar de adorar o Deus verdadeiro. Vocês vão começar a sacrificar os filhos de vocês. Vocês vão começar a se prostituir junto com os cultos aos falsos deuses. Então percebam, o alerta do Senhor é: os fundamentos de vocês vão ser destruídos. Vocês vão começar a abrir mão. Coisa por coisa. Depois você tem também o próprio cativeiro. No cativeiro, tudo destruído, templo destruído, Jerusalém destruída, queimada, famílias espalhadas, sacerdotes, famílias de profetas e a família real, todos espalhados e boa parte até mortos dos líderes. Fundamentos destruídos. Aliás, quando uma grande nação naquela época atacava um povo, você pega hoje, por exemplo, guerra de Israel contra a faixa de Gaza. Aí você vai ver a tentativa de destruir onde? Primeira tentativa de estratégia de guerra é destruir exércitos e líderes, atingir onde descobrir por que, que o presidente da Ucrânia anda escondido. É justamente por isso. Porque na guerra acontece isso. E naquela época não era diferente. Se matava a família real ou fazia de escrava a família real para que o povo perdesse a liderança. Família de sacerdotes, e aí eu vou colocar aqui misturado com essa, junto com essa ideia, profetas. E essa ideia era para quê? Para que o povo perdesse referenciais sólidos. Para que o povo não tivesse condição de reerguer os fundamentos que estão sendo atacados. Se você simplesmente ataca um povo e o povo por si, daqui a poucos anos, a liderança está ali viva e naturalmente, pelo dom de liderança que é dado a alguns homens, eles tomam a liderança e erguem novamente os fundamentos. Na volta à terra, quando o povo volta à terra da promessa, você vai ter aí dois impérios posteriores até a chegada de Cristo. Vou chamar assim, a cultura grega e a cultura romana tentando dominar as culturas. E há um ponto interessante nisso, que é a similaridade do nosso tempo com o Império Romano. O Império Romano, é anacrônico falar isso, tá bom? Eu já guardo as devidas palavras. Eu acho que talvez pós-moderno. Porque eles aceitavam todas as religiões. O judeu, vocês podem fazer o culto de vocês sem nenhum problema. As outras nações todas, vocês podem fazer os cultos de vocês. A grande questão do cristianismo
era o quê? Por que é que os cristãos eram tão perseguidos? Se havia liberdade de culto dentro do império? É uma pergunta também para a turma. A exclusividade, isso era o único. Vocês estão dizendo que é só vocês? Vocês têm que aceitar tudo. Ou vocês podem aceitar o Deus de vocês, mas vocês têm que aceitar o nosso também. É mesmo do nosso tempo. A ideia, você pode ser crente, mas você tem que tolerar o nosso. Politicamente correto. Sim, sim. Então, você tem essa visão de falsa tolerância mais comum. A mente contemporânea, aí o slide ele perdeu aí, mas você vai ter o seguinte, você vai ter que a razão ela foi perdida. E aí, quando eu falo perdida, é que não se busca mais as questões pelo raciocínio lógico, pela coerência, pela consistência. As coisas são buscadas, na verdade, desprezando isso. Eu fazia um trabalho com os adolescentes, para não denunciar a idade, né, há poucos anos, há muitos anos, já há mais de 10 anos, em São Paulo ainda, que eu chamava assim de abre o olho. Que era o quê? Eu pegava comerciais de TV e mandava eles criticarem qual é o pecado, segundo as Escrituras, que aquele comercial estava ensinando. Aí vou dar exemplos. Comercial da Fanta. Vinha um caminhão, tudo colorido, tudo bonito, colorido. Era de desenho animado o comercial. E aí vinha o caminhão, e o caminhão tombava em não lembro se era um quebra-mola ou se era um buraco, e voava uma garrafa de Fanta. Aí vinha um jovem todo descolado e pulava no skate, pegava a garrafa de Fanta e bebia e o mundo ficava colorido. Qual o nome? Que pecado é esse aí? Furto. Furto. Comercial, vou contar só mais esse. Comercial da batata Lay's. Não sei se os irmãos lembram. Como é que essa batata... Por que essa batata não chega no Brasil? Alguém lembra desse comercial? Pode falar assim, alguém lembra desse comercial? Ninguém, só eu? Então, o dia do jovem presbiteriano, me senti agora... Só eu lembrei, né? O comercial da batata Lay's era o seguinte, era um navio cheio de containers, e os containers todos cheios de batata Lay's. O que acontecia? Os marinheiros comiam a batata todinha no meio do caminho. E aí, quando chegava no porto aqui no Brasil, não tinha batata. Roubo. Eu falei que só ia contar dois, deixa eu contar mais um. Um comercial, agora não vou lembrar se era do Milkshake Bob's, que era do metrô. O rapaz vinha no metrô e a porta fechava no braço dele do lado de fora. E aí ele pede ajuda para alguém do lado de fora. Aí o rapaz do lado de fora olha e fala assim... Toma lá o milkshake dele todo. Então, percebam onde é que está a razão em tudo isso aqui. Eu estou ensinando as pessoas, roubem, furtem. E aí depois, quando tem um rombo aí no INSS, vão achar ruim. É isso. O mundo é... Percebam, não estou falando de política, não. Estou falando de incoerência. É incoerência. O mundo... a mente contemporânea está em confusão. A razão e a abstração... Quando eu falo de abstração aqui, eu estou falando do materialismo. As pessoas querem coisas para tocar. E aí pensem em tudo isso que eu estou falando, em como é que eu abordo sobre o Evangelho para pessoas... Eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de algo que, para a mente atual, é muito abstrato.
A eternidade eu quero aqui agora. Então a pessoa não está preocupada com isso. Sistematismo escasso. Não se pensa de forma sistemática. Tirando o pessoal da TI, né, que são os piores pecadores, como a gente brinca aqui na igreja, que tem que pensar sistemático, mas não se pensa de maneira sistemática. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu mencionei na introdução, liturgia. Rapaz, chega alguém e entra em uma liturgia presbiteriana. Tem início, meio e fim. A mente contemporânea, ela normalmente, não são todos os casos, obviamente, normalmente ela entra em choque com algo sistemático. É repetitivo. De novo a mesma coisa. Mas ninguém reclama que todo dia toma café, almoça e janta. Todo dia você faz algo sistemático. Você come, você respira, você acorda, você dorme. Coisas sistemáticas. Mas há uma rejeição àquilo que é sistemático. Parece que o espontâneo é melhor. Chegue alguém na sala de aula, apresentação lá no trabalho, e leia. Leia o seu Ele fez a pesquisa sem ChatGPT, ele escreveu um texto belíssimo, leu com toda maestria, sem gaguejar, que nem parecia que estava lendo, mas mas ele estava lendo. Outro exemplo melhor, você chega na igreja e o pastor, irmãos, nós vamos abrir as Escrituras, e ele começa a ler o sermão do início ao fim. Quando acaba o sermão, a prova de que eu falo você e eu também, de que nós fomos criados nesta geração, é que nós vamos achar estranho. Se eu chego assim e falar assim, vou pedir ao jovem Adonias que faça uma oração. Aí a Adonias chega aqui, eu avisei para ele ontem, olha, irmão Adonias, você amanhã no culto, vou pedir a você que faça uma oração de adoração. Aí ele escreve a oração dele. Coloca-se diante do Senhor, faz com todo zelo, e chega aqui e ele fala, vamos orar, irmão. Senhor Deus, nós te rendemos graças por mais um dia, e lê a oração toda. Você viu? Nem foi espiritual. Que negócio mecânico. Mas tu lê uma oração cantada todinha. Tu pega e lê um salmo e faz assim, uma oração, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua... Se você lê de boca para fora, é de boca para fora do mesmo jeito que de boca para fora, entre aspas, não existe nada que não venha do coração, mas o espontâneo pode ser tão frio quanto o lido. E, ao mesmo tempo, não estou colocando quem é mais espiritual. A questão está no coração. Se é lido ou não, a questão é ligada ao coração. Mas nós não aguentamos algo assim, sistematizado. Porque nós fomos criados nesse contexto. A argumentação... Aí é porque a fonte do notebook... acho que não tinha, e ele ficou. Argumentação desprezada. A argumentação não funciona. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre isso. Eu já estou preocupado com a sistematização do nosso tempo. A argumentação desprezada não é uma nem duas vezes em que você senta no aconselhamento bíblico. Olha, ó, sistematização, viu, irmãos? 10 minutos. Não é estranho você chegar no aconselhamento, seja bíblico ou não, você vai dar um conselho para alguém, algum amigo seu, e você fala assim, rapaz, não faça isso, você vai estar errado, isso não faça. E aí você ouve assim, mas eu já senti no coração. Eu senti no meu coração que eu tenho que fazer isso. Então, irmãos, não adianta você argumentar por A mais B. O coração o coração fala mais alto em muitos casos, infelizmente. Por fim, não o estudo, a ligação ao grupo. Isso aqui é interessante, por quê?
apesar de haver essa quebra de padrões na mente do nosso tempo, o que é que nós temos? Nós temos uma mente que é ligada aos grupos, como sempre foi, mas agora você tem muito a questão de aceitação em grupos. É difícil elencar o porquê, mas eu pincelo, por exemplo, quando você quebra o conceito de família, era o ninho que ele tinha de referência, de grupo, de aceitação, de amor, de exortação, de confronto. Quando você quebra isso, a mente do nosso tempo, naturalmente, porque nós não fomos criados para estar sós. Então, naturalmente, nós buscamos grupos de aceitação. E aí, seja por afinidade ou não, mesmo que o conceito daquele grupo esteja errado, você vai perceber que a mente do nosso tempo vai buscar esses grupos, esses nichos de pensamento, em todo o tempo. Então, esse é o panorama da mente. O que nós temos mesmo é um mundo em confusão. Aí você vê as incoerências. Crê na Bíblia e, ao mesmo tempo, na reencarnação. Você vai ver alguém ateu crendo em duende. Eu conheci uma pessoa assim, ateia, mas que chegava em plantas procurando duendes. Procurando mesmo, não é brincadeira. Ou conversando com as plantas. E aí você fala assim, um mundo em confusão, incoerência. Mãe de bebê reborn. Aí todo mundo está sabendo, né? Então, o mundo é em confusão. E vá mexer no bebê reborn dessa pessoa, vá dar um beliscão. E aí, você sabe que a mãe vai sentir a dor mais do que se fosse no filho de verdade, viu? E aí você tem também falsa tolerância. Pegue essa falsa tolerância e ligue com o período romano. É a mesma coisa, porque ela é falsa. É tolerância a favor dele, exatamente. Mas não há tolerância para aqueles que são exclusivistas. E não tem jeito, sobra para o cristianismo. O problema do mundo não é islamismo, judaísmo, não é budismo, não é ideologia de esquerda, de direita. Esqueça. O problema do mundo, para eles, é o cristianismo. Tudo que tem Cristo é atacado. Fale, Paulo. Exatamente, relativismo. Raiz em comum. Isso. Isso. O resumo uma origem comum desta confusão é o relativismo. Você tem a verdade absoluta e ela é desprezada por cada um crer na sua verdade. Cada um segue a sua verdade. Aí a gente já mencionou aqui em outra ocasião da incoerência também, porque o não ter verdades absolutas é uma verdade absoluta. E, enfim, há toda essa questão. Na arquitetura, eu me recordei o seguinte, você vai ver assim, ainda ontem, eu passando na obra da igreja e vi um rádio dos trabalhadores, normal, um rádio, a pessoa ouvindo um rádio, nada demais, mas o rádio novinho, com design de quê? Retrô. Você viu um rádio antigo, mas era um rádio novo. Você vai ver que o pós-modernismo, ele toca na história. Ele gosta. Enquanto o modernismo fazia assim, ó, não quero.
O pós-modernismo, ele aceita, ele repensa grupos. Construção de casas, você vai ver que está ficando comum, você passa aí nos condomínios, voltar aos telhados tradicionais. Porque a mente eu estou falando do arquiteto em si, ele já tolera o antigo, que um arquiteto no modernismo não toleraria. Então, é só essa. Não estou julgando gostos, não. Só estou falando dessa questão do pensamento do nosso tempo. E o nosso tempo está acabando. Tem ainda um bocado de coisa. Eu vou dar só uma resposta. Aliás, vou falar uma frase aqui, também do mesmo autor do livro que mencionei. Segundo o historiador Stephen Benko, em seu estudo da propaganda anticristã na Roma Imperial, uma das principais razões que levaram os cristãos primitivos a serem tão cruelmente perseguidos é que eles declaravam possuir a única verdade, a verdade exclusiva. Aí o trecho é maior, mas eu recortei a parte do meio. O que enervava os antigos romanos e os excitava a uma raiva assassina, como mostra Benko, era que esses escravos presunçosos de classe baixa reivindicavam possuir a única verdade. É assim que, quando você abordar alguém para evangelizar, provavelmente vai... com este ímpeto que muitas vezes você vai se deparar. Ímpeto de algo não só entediante, mas algo desprezível, antiquado. Um pós-modernista falando de antiquado, mas é mais ou menos isso aí. Então, é isso o que nós temos. Como eu falei que ia dar um ponto nas respostas, como então o que é que eu tenho de levar em consideração ao abordar alguém na evangelização? Que crivo eu tenho, de que ferramentas eu uso, como é que eu faço estas coisas? Com que eu estou lidando? Eu já mencionei um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto que eu menciono viva o Evangelho. Comece vivendo o Evangelho. Quando você vive o Evangelho naturalmente confronta. Naturalmente. Você vai viver o Evangelho, ele vai confrontar. Alguém vai ver você devolvendo o troco errado. Ou não pegando a Fanta lá que voou do carro. Alguém vai perceber. O Evangelho, irmãos, ele naturalmente confronta a nós mesmos. Quando nós passamos a viver o Evangelho, nós mesmos somos confrontados. E somos confrontados assim: rapaz, como é que eu fazia aquilo? Como é que eu vivia desse jeito? Mas nós confrontamos todos os que nos cercam. Aqui já tem uma resposta para um dos estudos de caso que eu não vou trazer agora. Mas eu vou ler, para a gente encerrar por causa do nosso tempo, 1 Timóteo 3,15, e aí a partir da próxima semana a gente vai discutindo cada um deles e depois o estudo de caso. 1 Timóteo 3,15. Diz assim: vou ler do 14. Escrevo estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Só um parêntese aqui. Alguns pensam que, teologicamente, chamar esse ajuntamento de casa de Deus é antibíblico. Aqui é um dos exemplos. Como é que Paulo menciona aqui, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne
foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, viver a piedade de Cristo é isso aí. É um mistério mesmo. Mas, ao mesmo tempo, repito, é confrontador. Você se comportar, aí vou pegar 2 Timóteo 3,15, coincidentemente, aliás, é 2,15, que fala, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Viver o evangelho é confrontador. O primeiro passo, antes da evangelização, é viva o evangelho. Seja diferente. Seja crente, crente de verdade. E semana que vem a gente continua, tá bom? Vamos orar ao Senhor para encerrar. Após a oração, não se levante, eu vou dar uns avisos à igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela tua palavra, porque ela continua viva e eficaz, mesmo em um mundo em confusão. Nós queremos pedir a ti, Senhor, que por misericórdia o Senhor nos dê intrepidez para anunciar o Senhor a tempo, a fora de tempo, para proclamar o teu nome com fidelidade, para que não sejamos covardes, ó Deus, mas para que o teu nome seja exaltado em nossa vida e os teus eleitos, ó Deus, sejam alcançados misericordiosamente, apesar de quem nós somos. Ó Deus, certamente é um grande privilégio falar do teu amor, levar alguém a conhecer, ó Deus, a tua boa mão. E nós queremos pedir, usa-nos, Senhor, usa-nos. Faz isso por misericórdia.